Bom dia, pessoal. A ideia da aula de hoje é apresentar para vocês a resolução de 6 daqueles exercícios que eu propus na aula anterior. Os demais fica para a aula de amanhã. Também na aula de amanhã vamos fazer uma videoconferência usando o Meets Hangouts para a gente discutir a respeito de como é que está o andamento da disciplina, vocês estão conseguindo acompanhar, e também para discutir uma forma de como é que a gente vai fazer uma avaliação aí, nem que seja parcial, para ter alguma nota a respeito do aprendizado de vocês, tá bem? O primeiro exercício que eu propus determine o módulo do vetor campo elétrico a um ponto a 50 centímetros de uma carga positiva de 6 microcoulomb colocado no vácuo. Então, para calcular o campo, o módulo do campo, vai ser a constante elétrica, o K0, o zero indicando que é o vácuo, módulo da carga pela distância ao quadrado, a carga em coulomb e a distância tem que estar em metros. Então nós temos o valor da carga, 6 microcoulomb, o micro é 10 na menos 6, a distância é 50 centímetros, passando para metro 0,5, faz o cálculo da multiplicação e divide por 0,5 ao quadrado, a 2,16 vezes 10 na 5 newton por coulomb, unidade de campo elétrico. Tem que cuidar aqui para não confundir as unidades com a força. Lembrem que a força elétrica era K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. E a força era dada em newtons. Agora o campo elétrico é K0 vezes a carga dividido pela distância ao quadrado, onde uma carga já gera um campo, enquanto que para a força precisava de 2 cargas para fazer a força colombiana. Tá? E aqui o campo então vai ser dado em newton por coulomb. Não pediu a direção nem o sentido, está pedindo o módulo, que é a intensidade do campo, mas se tivesse que solicitado, teria que ter uma figura indicando aonde está a carga e aonde está o ponto, para vocês poderem identificar para onde está apontando o campo elétrico. Tá bem? No exercício número 2, a figura representa uma partícula de carga Q igual 6 vezes 10 na menos 8 coulomb positiva em determinado ponto A. Então aqui está a carga no ponto A, uma carga positiva. Letra A. Qual é o módulo, direção e sentido do vetor campo elétrico E1 gerado por essa partícula no ponto P1 a 10 centímetros de A? Então aqui, ponto P1, 10 centímetros de A. Então o D1 vale 10 centímetros. Na letra B, a que distância de A está o ponto P2? Aqui é para ser P2, tá, pessoal? Não é P1. O ponto P2, cujo módulo do vetor campo elétrico vale E2 igual a 4,5 vezes 10 na 4 Newton por coulomb. Então, na letra A, temos que calcular o campo. A carga é 6 vezes 10 na menos 8 e a distância D1 era 10 centímetros, 0,1 metros. Isso vai dar 54.000 Newton por coulomb. Agora aqui não é para calcular só o módulo, tem que dizer a direção e o sentido. Então, como tem uma figura, colocamos a carga de prova no ponto P1 e vemos para onde ela vai. Lembrem que a carga de prova é positiva, então colocando uma carga positiva, ela vai ser repelida por essa outra positiva, então o campo vai apontar para lá. Na letra B, temos o valor do campo em P2 e é para achar a distância a partir do campo, da carga. Aí é para achar o D2. Então dá para trocar aqui a posição do D, ele passa para lá multiplicando. 4,5 vezes 10 na 4 passa dividindo. Ficamos com D ao quadrado igual 9 vezes 10 na 9 vezes 6 vezes 10 na menos 8 dividido por 4,5 vezes 10 na 4. Essa multiplicação aqui de cima dividido por 4,5 dá 0,012.
Então o D é raiz desse número aqui, ou seja, 0,109 metros. No exercício número 3, duas cargas Q1 e Q2 estão fixas no vácuo em pontos A e B, distantes 40 centímetros. Considerando que o campo elétrico é nulo em algum ponto entre A e B, responda. Letra A. As cargas Q1 e Q2 podem ter sinais opostos ou mesmo sinal. Por quê? Letra B. Se a carga Q1 for igual a mais 4 microcoulomb, qual é o valor da carga Q2 se o ponto P estiver 10 centímetros da carga Q1? Letra C. Se a carga Q2 for igual a menos 2 microcoulomb, qual é o valor da carga Q1 se o ponto P estiver a 10 centímetros de Q1? Vamos pensar as 4 possíveis situações. Vamos pensar Q1 e Q2 positivas, depois Q1 negativa e Q2 negativo, Q1 positivo, Q2 negativo, Q1 negativo e Q2 positivo. Se a gente colocar uma carga de prova aqui no meio, dá para identificar qual é o sentido do campo da carga Q1 e da carga Q2. Então, positivo com positivo, o campo E1 vai apontar para a direita. Né? A seta aqui eu fiz um pouco maior do que a outra, porque a distância dessa carga de prova em relação a essa carga é menor do que a distância dessa até a outra carga. Então, E2, a carga de prova vai ser positivo repelida por essa positiva, o E2 aponta para a esquerda. Então, aqui uma situação onde o campo resultante é uma diferença dos dois campos. Vai ser o maior menos o menor, E1 menos o E2. Então, aqui poderia acontecer do E1 igual a E2 e dar zero o campo resultante. Na outra situação, duas cargas negativas. Se eu colocar a carga de prova aqui, devido à carga Q1 ser negativa, a carga de prova vem em direção ao Q1. Então, aponta para cá. Devido à carga Q2, a carga de prova que é positiva vai ser atraída em direção ao Q2. Então, o E2 aponta para cá. Então, uma outra possibilidade, onde o campo resultante vai ser uma diferença de dois campos, o maior menos o menor, e pode acontecer uma situação onde o E1 é igual ao E2 e o campo resultante dá zero. Então, nesse caso e nesse caso, o campo elétrico pode ser nulo aqui no meio das duas cargas. Já no caso de baixo, esses dois aqui de baixo, o que acontece é o seguinte: colocando a carga de prova, devido ao Q1, positivo repele o positivo, então essa carga de prova vai para a direita. Devido à carga Q2, que é negativa agora, a carga de prova que é positiva vai para a direita também. Então, nesse caso, o campo resultante nunca vai dar zero. Eu vou somar os dois campos. No último caso, coloco a carga de prova. Devido à carga Q1 ser negativa, o campo vem para a esquerda. Devido à carga Q2 ser positiva, a carga de prova vai ser repelida para a esquerda também. Então aqui o campo resultante nunca vai ser zero, porque eu vou somar esses dois campos. Então responde o porquê da letra A. Tá? Então assim, para o campo ser nulo, entre as cargas que estão no ponto A e no ponto B, somente se as cargas tiverem o mesmo sinal. Então positiva, positiva ou negativa, negativa. Tá? Letra B. Se a carga Q1 for igual a 4 microcoulomb, qual é o valor da carga Q2 se o ponto P estiver a 10 centímetros de Q1? Então já vamos pensar. A distância entre Q1 e Q2 era de 40 centímetros. Se o ponto P está aqui a 10 centímetros do Q1, a outra distância que sobra é 0,3 metros. Então, a gente quer a situação onde o campo seja nulo. Então, o E1 vai ter que ser igual ao E2. Ou seja, K0, Q1, e sobre a distância, a primeira distância, aqui 0,1,
tem que ser igual a K0 Q2 pela outra distância, que é o 0,3 ao quadrado. Dá para cortar o K0. Sobra só os valores das cargas. Então, Q1 é 4 microcoulomb e a distância dele até o ponto é 0,1. Vai ser igual a Q2 dividido por 0,3 ao quadrado, que é a distância do Q2 até o ponto. E aqui eu tirei o módulo, porque, conforme a gente já viu, como as cargas têm que ter o mesmo sinal, o Q2 vai ter que ser positivo. Então, o Q2 vai ser positivo. Multiplica cruzado. O 0,3 passa multiplicando o 4. 0,3 ao quadrado vezes 4, dividido por 0,1 ao quadrado, dá o Q2, mais 3,6 microcoulomb. Mais 3,6 microcoulomb. Na letra C, se a carga Q2 for igual a menos 2 microcoulomb, qual é o valor da carga Q1 se o ponto P estiver a 10 centímetros da carga Q1? Então agora o Q2 é negativo. E a gente já sabe qual é o sinal do Q1, tem que ser negativo também. Na hora de fazer as contas, semelhante ao que a gente fez na letra B, só que agora a gente tem o valor do Q2, que vale menos 2 microcoulomb, a distância é 0,3 quadrado, para Q1 ela vale 0,1, então a distância de Q1 até o ponto vale 0,1. A gente consegue achar o módulo da carga. Então o módulo da carga vai ser o 0,1 ao quadrado vezes o 2, multiplica cruzado. 0,1 ao quadrado vezes o 2, tirando o módulo, some esse sinal aqui, dividido por 0,3 quadrado, o que dá 0,22 microcoulomb. Como a gente sabe que a carga tem que ter o mesmo sinal do Q2, o Q2 é menos 0,22 microcoulomb. No exercício número 4, determine o vetor campo elétrico resultante no ponto A da figura, sabendo que Q1 representa uma carga negativa de 5 vezes 10 na menos 4 e Q2 representa uma carga positiva de 4 vezes 10 na menos 5 coulomb, ambas colocadas no vácuo. Então, o campo E1 pega o valor da carga, 5 vezes 10 na menos 4, vai dar um campo. A distância aqui é 20 centímetros, passa para metros, 0,2 vai dar um campo 1,125 vezes 10 na 8 Newton por coulomb. Falta dizer o sentido. Então a gente coloca a carga de prova nesse ponto, positiva. Como aquela carga lá é negativa, ela é horizontal para a esquerda. Tá? Fazendo análise para o campo da carga Q2, expressão para o cálculo do campo, E2 pega o valor da carga, que é 4 vezes 10 na menos 5, e a distância daqui da carga Q2 até o ponto é 0,1. Então vai dar um E2, 3,6 vezes 10 na 7. Sentido, como aqui é positivo, se eu colocar a carga de prova positivo em A, a carga de prova vai para a esquerda. Então, horizontal para a esquerda. E o campo resultante vai ser os dois apontando para a esquerda. Eu vou somar os dois e vai dar o resultante também apontando para a esquerda. 1,485 vezes 10 na 8 Newton por coulomb. No exercício número 5, observe o esquema que representa um corpo fixo e eletrizado positivamente com carga Q, colocado no centro de duas circunferências concêntricas. Daqui a carga Q, esse corpo aqui meio coloridinho aqui, carga Q.
dois círculos concêntricos. E os pontos A, B ou C pertencem a alguma das circunferências. Letra A. Em qual dos pontos A, B ou C é maior o módulo do vetor campo elétrico devido ao corpo eletrizado com carga Q? Letra B. Se no ponto C for colocada uma carga de prova positiva e no ponto B outra carga de prova positiva, em qual ponto do campo elétrico é maior? Qual a diferença entre esses campos? Então, o campo a gente vai calcular pensando no raio, que é a distância da carga até o ponto onde eu estou calculando. Então, o EA vai ser K 0 vezes Q por RA ao quadrado. Para o B, RB ao quadrado. Para o C, RC ao quadrado. Como o RA é menor do que o RB e do que o RC, o RA vai dar um número menor aqui embaixo, vai dar um campo maior. Então o EA é maior do que o EB, e o EB é igual ao EC, porque o raio, a distância do centro até o ponto C é igual à distância do centro até o ponto B. Então os campos são iguais. Na letra B, se no ponto C for colocada a carga de prova e no ponto B outra carga de prova, em qual ponto o campo elétrico é maior? Qual a diferença entre esses campos? Então o EB, a distância do centro até a carga é RB, o EC ela é RC. Como estão em cima da mesma circunferência, o RC é igual ao RB. É o mesmo raio, estão em cima da mesma circunferência. Então o EB é igual ao EC, ele não é maior. Qual a diferença entre os dois campos? Se a gente colocar a carga de prova no ponto B, como aqui é positivo, o campo vai apontar para lá. No caso do ponto C, põe a carga de prova aqui, o campo vai apontar para lá. Então, na realidade, a diferença entre os campos está apenas na direção e no sentido dos campos elétricos, enquanto que a intensidade é a mesma dos dois. Tá? O outro exercício número 6, o último que eu vou resolver hoje para vocês. Na figura seguinte, Q1 é menos 4 vezes 10 a menos 7 coulomb, Q2 é 3 vezes 10 a menos 5 coulomb. Termine o vetor campo elétrico no ponto B. Então o E é o K vezes a carga dividido pela distância. O E1, devido a essa carga Q1, 9 vezes 10 na 9, o valor da carga, 4 vezes 10 a menos 7, e a distância daqui até o ponto é 20 centímetros. Então 9.000 Newton por Coulomb. Falta dizer o sentido. Colocando a carga de prova positiva aqui nesse ponto, ela vai apontar para a esquerda, porque essa carga aqui é negativa, a carga de prova positiva vai ser atraída para a esquerda, a horizontal para a esquerda. O campo devido à carga Q2, o valor da carga é 3 vezes 10 a menos 5, e a distância da carga até o ponto é de 30 centímetros. Então aqui 0,3 ao quadrado. Isso vai dar 3 milhões de newtons por coulomb. Sentido, colocando a carga de prova no ponto B, devido à carga Q2 que é positiva, a carga de prova vai para a esquerda também. Então horizontal para a esquerda, o que dá um campo resultante apontando para a esquerda. Vai somar esses dois aqui e vai apontar para a esquerda. Então E1 mais o E2, 3,09 vezes 10 na 6 newton por coulomb, horizontal para a esquerda. Então, para a aula de hoje, tá enganado isso aqui? Não é esses exercícios aqui. Tá, pessoal? Para a aula de hoje, tá, pessoal? Eu deixo para vocês pensarem a respeito da forma de avaliação, e amanhã na videoaula a gente discute
na videoaula, não, na videoconferência, a gente discute a forma de avaliação que a gente vai fazer. Então vamos pensando, vamos discutindo entre vocês, aí vejam uma maneira para a gente conseguir avaliar esses conceitos aí que têm sido feitos não presenciais, tá bem? Desconsidere esse último slide aqui, tá, pessoal? Tá equivocado. Obrigado.